Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos fazer esses lindos gnomos. Eles também seguem a linha da árvore de Natal que nós já fizemos aqui no canal. Eles têm esses narizões aqui bem legal, que dá um ar assim mais de humor a eles. O corpinho deles é redondinho, eles são mais uma sugestão, eles mais sugerem um gnomo do que se parecem mesmo, tá bom? O gorrinho deles lembram bastante a árvore de Natal, que também nós já fizemos aqui. Coloquei esses guizos aqui para dar uma alegria nele, eles balançam assim, fazem algum barulhinho, né? Eu coloquei também a barba deles e aqui em volta do gorrinho, o mesmo fio que eu usei nas árvores de Natal, para compor o mesmo elemento e também aproveitar os fios que eu já tenho, e a minha sugestão é que vocês façam o mesmo, tá bom? Mas na videoaula eu ensino vocês a fazerem também com o fio sem textura alguma, o fio liso, para quem quer, tá legal? Na nossa videoaula, nós vamos fazer esse aqui de tamanho menor. Olha, o gorrinho dele é um tamanho menor. Mas se você quiser fazer esse aqui de tamanho médio ou esse aqui de tamanho maior, é só aumentar as carreiras que não tem aumentos. Então nessas carreiras você vai fazer mais carreiras, tá bom? A lista de material que eu usei para fazer esses aqui já está aparecendo aqui no cantinho. E lembrando mais uma vez a vocês que esses amigurumis de Natal não haverá o PDF à venda. Então a receita deles está disponível gratuitamente no nosso blog. O endereço está subindo aqui em cima e o link direto está na descrição aqui abaixo do vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá ao nosso passo a passo de hoje. Bom, gente, antes de iniciarmos nosso trabalho, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque justamente no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, tem duas obras aqui nos meus vizinhos, um prédio ao lado, e a Sabesp está fazendo um concerto aqui na rua. Eu fui me informar e vai levar uns 3 dias, então eu não tenho esses 3 dias para aguardar para gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então a gente vai escutar alguns barulhos aqui de obra, mas vamos em frente, tá bom? Então vamos dar início aqui. Bom, para o nariz eu tenho aqui um anel mágico com 8 pontos. Na segunda carreira, para cada ponto, eu farei um aumento. Então, eu vou ficar com uma carreira de 16 pontos. Vou fazer essa carreira e volto aqui com vocês. Próxima carreira, um aumento e um ponto. A carreira toda. Bom, agora nós faremos 4 carreiras sem alteração alguma. Bom, a partir daqui nós vamos começar nossas carreiras com diminuições. Aqui nós vamos fazer uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição e 18 pontos, que são os pontos restantes. Próxima carreira é a mesma coisa. Vou fazer uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição e os pontos restantes. Então, como todas as outras carreiras se seguem iguais, eu vou deixar a sequência aqui no cantinho e volto aqui no finalzinho com vocês, tá bom? Gente, chegando nessa altura aqui, a gente já pode colocar o enchimento. Não precisa encher muito, é só para manter a forma mesmo. Tá bom? Mais um pouquinho aqui, bem pouquinho mesmo. Agora a gente vai juntar os dois lados e fazer 6 pontos aqui, pegando o ponto do lado e do outro. Já fizemos isso em outros amigurumis, né? 1 e 6, tá? Então agora a gente fechou aqui. Vamos deixar um fio um pouquinho mais comprido para a costura. E prontinho. Vamos reservar aqui, a gente já tem nosso narizinho, tá?
Prontinho. Bom, dando início agora ao corpinho, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos. Vou fazer agora uma carreira com 6 aumentos. E a partir daqui, aquelas carreiras com aumentos consecutivos normais. Estou deixando aqui no cantinho para vocês, até a gente atingir uma carreira com 42 pontos. Eu vou dar andamento aqui ao corpinho e quando chegar nessa etapa, eu volto aqui com vocês, tá bom? Chegando nessa altura aqui, eu coloco o meu marcador aqui e vou fazer 8 carreiras sem aumentos. Serão 8 carreiras com 42 pontos. Então, eu vou fazer essas 8 carreiras e volto aqui pra gente dar continuidade ao trabalho. Na próxima carreira, nós vamos fazer diminuições. Então, a gente vai fazer 6 pontos e uma diminuição, e depois 5 pontos e uma diminuição. Isso a carreira toda, tá bom? Bom, essa daqui foi a nossa última carreira. Ela termina com 5 pontos, tá bom? Então, terminada essa última carreira, a gente deixa um fio aqui para costura e corta aqui. E aí é só puxar aqui, tá bom? Agora vamos para a próxima etapa. Bom, nós vamos dar início agora ao chapéuzinho. E para fazer esse chapéuzinho eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos. E agora eu vou fazer 6 carreiras com 6 pontos. Então, serão 6 carreiras sem aumento algum, tá bom? Então, feito essas 6 carreiras, eu volto aqui para a gente dar continuidade ao nosso gorrinho. Então, aqui na próxima carreira, nós vamos começar com um aumento e a seguir nós vamos fazer 5 pontos, ou seja, o restante da carreira com os pontos sem aumentos, tá? E vamos terminar essa carreira aqui com 7 pontos, então. Terminada essa carreira, nós vamos fazer 5 carreiras sem aumentos. 5 carreiras com 7 pontos. Próxima carreira, um aumento e 6 pontos. E depois, a seguir, nós faremos 3 carreiras sem aumentos. Aí, terminadas essas 3 carreiras, eu volto aqui pra gente dar andamento. Próxima carreira, um aumento e 7 pontos. Depois, nós vamos fazer 3 carreiras sem aumentos. Terminadas essas 3 carreiras, eu volto aqui pra gente dar continuidade. Próxima carreira, um aumento e 8 pontos. E a seguir, nós vamos fazer uma carreira sem aumentos. Feito isso, eu volto aqui para a gente continuar. Próxima carreira, um aumento e 9 pontos. E a seguir, uma carreira sem aumentos. Próxima carreira, um aumento e 10 pontos. E a seguir, uma carreira sem aumentos. Próxima carreira, vamos fazer um aumento e 11 pontos. E a partir daqui, nós vamos fazer, não vamos mais fazer essas carreiras intermediárias sem aumentos. Nós vamos fazer sempre um aumento e seguir a carreira sem aumentos, como a gente tem feito, tá bom? Eu tô deixando para vocês a sequência aqui do lado, tá bom? Então, feito essas carreiras todas aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Muito bem, gente, de volta aqui, nós vamos fazer um aumento, um ponto, outro aumento e 22 pontos.
Isso aqui é o total da volta toda, tá bom? Feito esses 22 pontos, eu volto aqui pra gente começar a próxima carreira. Próxima carreira, um aumento, 3 pontos. Um aumento e 22 pontos. Terminados os 22 pontos, eu volto aqui. Próxima carreira, um aumento, 5 pontos. Um aumento e 22 pontos. Próxima carreira, um aumento, 3 pontos. Um aumento, 3 pontos. Um aumento, 3 pontos. E um aumento. E agora, 22 pontos. Próxima carreira, um aumento, 2 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, e 22 pontos. Próxima carreira, 5 pontos. Um aumento. 4 pontos. Um aumento. E 27 pontos. Bom, terminada essa carreira, nós terminamos o nosso gorrinho com a cor dele, né, propriamente dita. Se você vai fazer com um fio sem textura, um fio da mesma, um fio igual, né, só vai mudar a cor, então esse momento você faz a troca, simplesmente a troca de cor e vai fazer uma carreira sem aumentos. Uma carreira que nesse momento agora tem 40 pontos, vai fazer uma carreira aqui de 40 pontos baixos e depois uma carreira de ponto caranguejo, um ponto fantasia aí para dar acabamento no seu gorrinho, tá? Se você vai fazer com fio com textura, igual eu vou fazer, então você já vai fazer o corte aqui do seu fio, deixando um fio bem longo, tá? No caso de você usar um fio igual, fazer o acabamento, vamos supor, com fio branco, igual, você vai usar o mesmo fio, só que branco. Então, você já, depois de fazer o acabamento com um pontinho fantasia, você já deixa um fio longo também para a costura, tá bom? Eu vou usar esse fio aqui, e o fio com textura, quando a gente trabalha com o fio com textura, quando a gente trabalha com ele sempre deixa a textura pro lado do avesso, né, que a gente trabalha com ele, né? Então, nesse caso, eu vou trabalhar com ele aqui, olha, desse lado. O gorrinho, essa parte maior aqui, olha, ela é a parte de trás, né? Então, eu vou começar do lado de cá, para ele ficar aqui,
a emenda ficar pro lado de cá, apesar que esse fio aqui nem vai deixar aparecer a emenda, né? Então eu vou trabalhar com ele aqui pelo lado de dentro, que assim os pelinhos, a maior quantidade de pelinho vai ficar pro lado de fora, tá? Eu vou só fazer pontos baixos aqui. Se você estiver trabalhando com com fio de textura também, ele for mais grosso do que esse daqui, então você não precisa nem fazer todos os pontos. Você pode ir pulando um ponto sim, um ponto não, porque não vai aparecer. É só mais mesmo para ele fazer um pelinho aqui, né? Deixar um pelinho aqui, um acabamento de pelinho, tá bom? Então eu só vou passar pontos baixos aqui em volta. E só isso aí mesmo, viu, gente? E depois fazer um acabamento aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ó, nós vamos fazer agora a barbinha desse duende. Mas como vocês podem ver, olha, eu usei esse fio fantasia e é bem difícil. Não vai dar para mostrar como é que faz usando esse fio aqui, tá bom? Então, eu vou fazer usando o fio que eu usei para fazer o trabalho todo, para mostrar para vocês como é que eu fiz aquele ali, tá bom? Mas também já vou aproveitar e deixar uma dica para vocês como é que vocês vão fazer quando vocês forem usar, se vocês estiverem usando um fio sem textura, tá? Para usar aquele fio lá, eu fiz o seguinte, olha, eu fui fazendo pontos baixos, tá? Desculpe, fui fazendo correntinhas, que no caso ali deu 15 correntinhas, mas eu fui fazendo assim, ó, que nem aqui no momento eu não estou contando, tá? Fui fazendo correntinhas e eu coloquei assim, ó, pra medir aqui por cima do narizinho, aqui, ó, tá? Eu não contei, ali eu contei ali que deu 15, né? Mas aqui eu não tô contando aqui, porque vocês sabem que eu não sou muito de ficar contando os pontos, né? Ó, então façam assim, olha, porque se vocês estiverem usando outro fio, vocês também vão fazer da mesma maneira, ó. Contei assim, ó, aliás, fiz assim, medi mais ou menos assim, olha, sobrando um dedo aqui para cada lado, tá bom? E depois, com aquele fio ali, olha, já não precisa mais desse daqui, eu marquei o dedo assim, ó, e fiz duas correntinhas e voltei aqui preenchendo tudo isso daqui, ó, com ponto alto, tá? E aí, fui preenchendo com ponto alto. Então tá, aí eu fiz uma carreira assim de pontos altos, né? Chegando aqui no final, duas correntinhas, e aí eu voltei pulando um ponto. Pulei esse primeiro ponto, fiz aqui, ó. E aí eu fui fazendo os pontos até o final novamente, e aí eu fui completando as carreiras, sempre deixando de fazer um ponto no final e outro no início. E assim foi formando um triângulo. Foi só isso, gente, tá bom? E então, se vocês forem fazer com um fio fantasia, fio que tem textura, pelinho, assim que nem eu fiz, façam isso, tá bom? Se você for fazer um fio assim, igual esse daqui, um fio liso, aí não use um ponto alto, tá? Vocês façam com um ponto baixo, que também fica legal. Agora também vocês podem fazer uma carreira todinha de correntinhas, ó, chegando aqui no final, não faz esse ponto, vem direto para esse último aqui, ó, e ele já vai ficar menor. E aí pula esse daqui também, e aí vem para esse daqui. Aí voltando ao que eu estava falando antes, pode fazer uma carreira toda de correntinha, prender uns fios nele e faz franjinha, faz um monte de franjinha. Aí depois você pode, com lã, né? Aí depois você passa uma rasqueadeira em cima, faz aquelas barbas penteadas, né? Bonitinha. Quer dizer, pode usar imaginação à vontade, né? É uma coisinha decorativa, fica muito legal. Tá bom? Mas eu acho que aqui vocês já entenderam, né? Vai fazendo assim. Com aquele fio ali é bem mais rápido, foi só 4 carreiras, né? E eu já cheguei logo ao final, porque ele é bem mais
Ele é bem mais encorpado, tá bom? Vai fazendo assim e ele vai diminuindo, né? Até chegar lá em cima, tá bom? Aqui foi bem rapidinho, olha, eu fiz só 4 carreirinhas e já chegou aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer a montagem. Gente, aqui a montagem ela não é complicada, inclusive ela é bastante simples, tá? Mas eu acho melhor montar em duas partes separadas, né? Aqui no gorrinho eu peguei as pontas aqui que sobrou aqui do fio fantasia, tô colocando aqui pra dentro, tá? E aqui dobro ele aqui assim ao meio, essa aqui é a parte de trás, né, mais compridinha para trás, e aqui a parte da frente. Então, aqui na parte da frente eu vou colocar o nariz. O nariz eu vou prender aqui no gorro, fica mais fácil, tá? Vou costurar aqui pela parte de dentro, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uns pontinhos aqui, tomando só o cuidado para não aparecer pela parte de dentro, pela parte de fora, né? Vamos prender aqui pela parte de dentro. Aí, isso aqui é bem simples aqui, tá? Só ir fazendo assim. Pronto, e como isso aqui vai ficar pra dentro mesmo, vamos tirar esse fio aqui pra fora, que esse aqui a gente ainda vai usar, tá? Nem precisa cortar nem nada, é só colocar aqui dentro, tá? E por falarem aqui dentro, vamos aproveitar e colocar enchimento. Não precisa colocar enchimento lá em cima no gorro, eu só coloco até essa parte aqui, tá bom? Não precisa colocar muito lá dentro. Vou pegar minha agulha aqui para colocar só um pouquinho mais aqui. Prontinho. Depois, quando a gente for encaixar no corpo, coloca mais um pouquinho, aí acerta um pouco mais, tá bom? Agora vamos fazer a parte do corpo. Bom, aqui na parte do corpo, como eu fiz com fio fantasia, não dá pra costurar a barba aqui, né? Por isso eu já deixei um fio com essa parte aqui. É mais fácil costurar com esse fio marrom aqui. Então, usando o fio marrom, esse aqui, eu vou prender aqui, a barba aqui. Colocar esse fio aqui pra dentro. E vou prender aqui. Não precisa ser muito lá. Quem diz que não gosta de fazer costura, não precisa ficar se preocupando muito. Isso aqui é um objeto decorativo. Depois ainda vai prender a outra parte aqui em cima, tá? Olha, tô fazendo com os pontos até bem grandes aqui, ó, dá pra vocês verem aqui. E a outra parte que eu vou prender em cima não vai ser nada diferente disso, tá? Ó, dá até pra ver os pontos marrons aqui, tá bom? Mais fácil costurar assim, as partes separadas, do que tudo preso de uma vez só. Aqui a mesma coisa, a gente pode colocar esse fio aqui pra dentro e vamos colocar o enchimento. Nesse momento, quem quiser colocar peso aqui dentro pra dar maior firmeza, pode colocar, não tem problema. E agora a gente vai costurar a parte de cima com a parte de baixo. Bom, então agora a gente só precisa acertar aqui o narizinho bem no centro da barba. Aqui, olha, tá vendo? A gente tem que se preocupar só para ele ficar no centro da barba. Se o enchimento tiver saindo, tiver muito aqui, diminui, ou então coloca um pouco mais. Vamos colocar uns alfinetes aqui. E pronto, gente. Só vou fazer um pouquinho de costura aqui para vocês verem que isso aqui não é difícil não, inclusive é muito fácil, tá? Olha só, aqui, olha, estão prendendo aqui com a parte verde, né? Então é só pegar uma parte marrom aqui, olha, conforme for fazendo, vai com a agulha empurrando assim pra dentro, tá? Ó, pega uma parte marrom aqui, ó, assim, ó, tá bom? Pega a parte marrom e puxa a agulha, tá? Vai pegando uma parte de cima e uma de baixo, pra ficar mais fácil. Aí essa daqui, ó,
para você que vai usar o ponto, o fiozinho fantasia, é muito bom porque já encobre a costura, tá vendo, ó? E aí puxa todinho de vez pra cá. Agora enfia aqui, ó, enfia aqui e o fiozinho vai encobrindo. Agora cuidado para na hora de puxar esse fio, ele gosta muito de prender os pelinhos aqui, tá? Aí vai soltando ele aqui, ó, tá? E aí você vem, vou soltar aqui deixa eu achar esse alfinete aqui, esse aqui, tá aqui, ó. Solta aqui e vem buscar aqui de novo, ó. Tá vendo, ó? Pode ir pegando ele assim, que o fiozinho fantasia, ele vai cobrindo tudo aqui, ó. Tá vendo? É muito fácil de costurar esse daqui, ó. E aqui de novo. Então você vai fazendo pespontos aqui, ó, pra cima e pra baixo. Forma bem simples aqui, tá? Tá bom? E assim, vai indo assim até o final e acabou o nosso duende, tá? Aí você faz muitos coloridos de diversas cores, que os duendes andam sempre em grupo. E é legal ter vários, tá bom? Então vou concluir aqui o meu. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, é muito rápido de fazer, numa única manhã eu fiz os 3. Então dá pra fazer bastante e queria lembrar vocês que os gnomos são elementos que eles gostam de andar em bando. Então é legal a gente fazer mais de façam bastante, aproveitar que eles são rápidos de fazer. Outra coisa, se vocês quiserem fazer de tamanhos diferentes, não só o gorro, tá? Usem linhas mais finas, como a Anne, tá bom? É melhor ao invés de ficar reduzindo o tamanho da receita, é bem mais prático. Outra coisa que eu queria falar para vocês, se fizer eles com fio barroco, eles vão ficar bem grandes e dá para vocês rechearem ele com aquelas areias de fazer peso, mas não colocar areia dentro de um saquinho, tá bom? Um saquinho plástico, uma sacolinha plástica, recheia eles e dá para fazer peso de porta. Fica super legal agora no Natal e é legal para fazer venda, tá legal? Olha, aqui dentro dessa parte aqui, ó, do gorrinho, nesse caso aí de colocar para fazer peso, dá para colocar um arame aqui dentro e modelar ele. Essa receita que eu deixei aqui com vocês, esse padrão, ele já é modelado de forma que ele já vai torcendo assim naturalmente, tá bom? Mas nesse caso aí de fazer com barroco, eu sugiro que vocês coloquem um fio de arame aqui dentro, encapado, tá? E aí dá para vocês modelarem melhor. Como vocês podem ver, o tamanho médio pequeno, eu só coloquei recheio mesmo até aqui, como eu falei para vocês, aqui também, tá? Ele tá totalmente vazio, olha, totalmente vazio, e eles se sustentam, mas o grande não, ele pende, tá? Pra mim ficou tudo legal, eu queria mesmo que ele pendesse assim, desse uma caidinha, pra mim tá legal. Mas se vocês quiserem que eles se mantenham em pé, então aí tem que colocar uma sustentação, ou então encher ele um pouquinho mais até em cima, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.